Meio-dia, 16 minutos. Vamos ao Rio de Janeiro, repercutir ainda a divulgação dos números do IBGE. João Boeri está com a gente para trazer informações sobre esses números, inclusive com uma entrevista importante para a gente repercutir os dados que mostram o tamanho da população brasileira e também algumas pistas de por onde a gente pode seguir, né, com políticas públicas importantes para o nosso país. Boa tarde, João. Boa tarde, João. Oi, Renan. Boa tarde a você, Fábio, a todos os nossos ouvintes. Pois é, divulgada hoje, então, só os primeiros resultados do Censo 2022. A gente está aqui no Museu da Manhã, na zona portuária do Rio de Janeiro, onde teve, claro, a apresentação do próprio IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Aqui no Museu da Manhã, mais de 203 milhões de brasileiros, então um aumento de 6,5% na comparação com o último censo realizado lá em 2010. Mas ao mesmo tempo em que a população está subindo, a taxa de crescimento anual do Brasil está em 0,52%, a menor taxa desde o início da série histórica, iniciada lá em 1950, com o primeiro censo demográfico. Para a gente repercutir todos esses dados divulgados hoje, vou convidar aqui Luciano Tavares, coordenador do Censo 2022. Luciano, obrigado pela participação, seja bem-vindo. Já queria iniciar perguntando sobre a defasagem, os atrasos na divulgação do Censo 2022. Me conta um pouquinho como é que foram essas dificuldades ao longo desses últimos anos, que era para sair lá em 2020. Querido, obrigado pela participação. Obrigado, bom dia a todos. Um prazer grande estar podendo falar com vocês do Censo aqui, trazendo esses primeiros resultados e notícias. A gente teve realmente desafios. Perdemos o contato? Está instável. Vamos refazer então o contato com o João Boeri, trazendo a palavra do Luciano Tavares, coordenador técnico do Censo, que vai nos mostrar dados importantes, claro, né? Mais de 203 milhões de habitantes, como disse o João logo no começo, a população cresceu, mas num ritmo muito menor. Reconectamos, João, por favor, retome a pergunta pro Luciano, por favor, vai lá. Reconectamos, Fábio. Estamos aqui novamente. Estava te perguntando, Luciano, sobre essa defasagem dos últimos anos, a dificuldade, esse censo que era para sair em 2020, acabou saindo agora. Me conta um pouquinho sobre isso, querido. O primeiro desafio foi grande, né? Acho que não só para o censo, mas para todo o Brasil, foi a pandemia em 2020. Tivemos que adiar, né, de 2020 para 2021, depois novamente de 21 para 22 também por conta da pandemia. E quando efetivamente o censo foi a campo, a gente teve um grande desafio, né, sem o problema do isolamento, mas a gente teve um problema de encontrar pessoas para conseguir fazer a pesquisa, né? Principalmente em cidades com a taxa de ocupação muito baixa, né? A gente tem que concorrer com o mercado, então foi um dos desafios. Nós prevíamos contratar mais de 180 mil pessoas, contratamos no máximo aí 120 mil pessoas, né? Isso foi muito diferenciado por região. Se a gente pegar, por exemplo, o estado do Mato Grosso, né, onde a gente tem locais ali de pleno emprego, foi muito difícil contratar pessoas. E um outro desafio que a gente teve também, né, que levou a gente a ter que postergar, né, o encerramento da operação, foi a dificuldade de encontrar as pessoas em casa, né? O tempo de deslocamento que as pessoas levam para chegar em casa acaba dificultando o recenseador encontrar, né? Outro caso de resistência da população em prestar informação. Então foi um trabalho de muita insistência, a gente teve que adiar esse tempo todo para conseguir chegar a 95% de resposta em todo o Brasil. Fábio, Renan, Luciano Tavares aqui à disposição, está com retorno, ouvindo vocês aí do estúdio direto de São Paulo. Luciano, obrigado por atender a Band News FM, agradeço também a sua participação aqui. Você está falando dessa dificuldade que nós relatamos aqui em vários momentos, até conscientizando as pessoas de, olha, o recenseador, a pessoa recenseadora vai passar por aí, atenda a pessoa, responda a essa pesquisa. Muito embora você tenha relatado essas dificuldades todas, os dados são confiáveis. É bom a gente bater nesse ponto também, né? Os dados que foram apurados pelo país todo. E tem um número que chamou a atenção aqui, que é de 5% das cidades brasileiras concentrarem 56% da população, né? Um perfil tradicional do nosso país, de termos grandes cidades. Isso impõe desafios também na administração pública, né? Esses dados servem também para esses gestores, né? Sim, apesar de serem poucas variáveis que a gente está trazendo, né, é riquíssima a quantidade de informações que a gente pode extrair, né? Então, o total de população do município, primeiro, ele vai subsidiar a gestão pública, né, até a iniciativa privada também que queira fazer um investimento numa cidade, a saber quantas pessoas residem ali, né, um gestor público queira aplicar uma política de saúde pública, escolar, saber quantos nós somos é essencial para poder traçar esse planejamento para
as populações dos municípios. Ô, Luciano, são mais de 90 milhões e 600 mil domicílios em todo o país, de acordo com o levantamento, né? E eu volto à primeira questão. Pouco mais de 4%, 4,23% desses domicílios permanentemente ocupados, apenas 4%, não foram realizadas entrevistas. Eu digo apenas, mas eu pergunto a você, é um número aceitável, está dentro da expectativa? E também pergunto isso no contexto da dificuldade de se concluir o censo nessa vez. Esse foi um grande desafio, né? A gente teve que adiar a operação. Lá em janeiro a gente estava com esse percentual muito elevado, né? Então a gente não teria condições de entregar um resultado com qualidade para a sociedade. Tivemos que fazer esse adiamento, conseguimos chegar a 95%, né? Esse é um número que a gente compara, por exemplo, com a realidade de outros países, de outros institutos de estatística, e isso é um fenômeno mundial, né? A resistência da população, a dificuldade de encontrar as pessoas em casa não é uma exclusividade aqui do nosso censo aqui do Brasil, né? É uma questão que realmente é um desafio para discutir no nível de estatística aí, mundialmente, mas nós conseguimos chegar, e só chamar a atenção que esses 4,3% de população que não foi recenseada, as informações serão estimadas e elas já estão incorporadas nos mais de 203 milhões que a gente divulgou, tá bom? Fábio Renan, só para aproveitar essa pergunta Claro. sobre domicílios, teve um aumento de 34% em comparação ao censo de 2010. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma redução do número de pessoas por domicílio. Se lá em 2010 a gente tinha mais de 3 pessoas por domicílio, hoje a gente já tem menos que 3 pessoas. É uma tendência para os próximos anos? É uma tendência, né? Isso a gente pode observar em todo o território nacional. Não sei se todos os municípios, mas todos os estados apresentam esse padrão, né? Que significa o seguinte: as famílias estão diminuindo, né? Por várias questões, né? A distribuição etária da população, questões econômicas, questões sociais, né? Associadas a questões culturais, né? Então as famílias estão diminuindo. Com isso a gente precisa de mais domicílios para que essas pessoas possam ter condições de habitação, né? Então a gente vê que o percentual de domicílios aumentou muito mais do que o percentual de população. Por quê? Porque as pessoas estão morando em mais domicílios. Fábio Renan? A gente tem esses dados iniciais. Que outras informações a gente deve receber por parte do IBGE a partir desse censo? A gente não temos um cronograma ainda fechado com as próximas divulgações, mas a gente vai divulgar população indígena, vai divulgar população quilombola, vamos divulgar população em aglomerados subnormais, população por cor e raça, sexo e idade, isso tudo ainda esse ano, tá? A gente está trabalhando nesse cronograma e em breve a gente vai estar divulgando para que a sociedade saiba aí quais as outras informações que vão ser disponibilizadas. Falando em tendência também, Luciano, vocês falaram a respeito de tendência do número de habitantes por domicílio. Eu queria permanecer na tendência. O Centro-Oeste foi a região que mais cresceu proporcionalmente, né? Na proporção, a fatia da população no Centro-Oeste foi a que mais cresceu, partiu de 7,40% do total da população brasileira no censo de 2010 para 8,02% agora em 2022. Ainda é a menor, né, proporcionalmente falando, mas há essa tendência de crescimento no Centro-Oeste especificamente? Sim, é uma mudança de tendência, né? Nos últimos 2 censos a gente tinha observado que a região norte era a que mais crescia, e aí agora Centro-Oeste com essa característica de ter mais velocidade de crescimento, né? Isso a gente observa em municípios, por exemplo, Sinop, municípios com a agricultura, com a economia muito pujante, né? Municípios de médio porte, né? Crescendo muito, a gente observou isso. Concentrações urbanas e municípios de médio porte proporcionalmente cresceram mais que os municípios muito grandes e que os municípios pequenos, né? Esses muito grandes tiveram até alguns que reduziram de população, como o caso de Salvador, né? A gente tem o caso de Manaus, que cresceu muito, né? A gente tem Salvador, que perdeu bastante, né? Então, assim, uma constatação assim, muito importante desse censo, né? O aumento, né? A pujança desses municípios de médio porte, né? Com crescimento mais significativo do que os pequenos e do que os muito grandes.
Muito bem. Obrigado, Luciano. João, por favor, fique à vontade para encerrar com o Luciano Duarte, coordenador técnico do Censo de 2022. Fazer a última pergunta para liberar o Luciano. Luciano, a gente falava no início da nossa entrada aqui, no meio do dia, sobre o aumento da população, aumento de 6,5%, mas a menor taxa de crescimento anual, 0,52%. Talvez aqui no Brasil a gente precise olhar de uma forma diferente para as políticas públicas em um menor espaço de tempo. A gente talvez vá reduzir a população do que a gente imaginava antes, como já acontece em países desenvolvidos? Eu acredito que esse censo vai trazer a possibilidade da gente rever as projeções, né? A gente faz anualmente estimativa de população municipal e projeções em nível Brasil e estadual, né? Então, esse censo vai trazer uma possibilidade de rever essa projeção e podendo talvez aí em breve dizer a partir de que momento o Brasil poderia reduzir de população. Por enquanto a gente só pode dizer que diminuiu a velocidade, diminuiu bastante a velocidade de crescimento, mas em algum momento esse crescimento pode estabilizar e se tornar constante, diminuir, vai depender muito de outros fatores demográficos que vão acontecer nos próximos anos. Luciano Tavares Duarte, coordenador da pesquisa do Censo Demográfico 2022. Fábio, Renan, volto com vocês. Obrigado, João Boelli. Obrigado pelas informações. Agradeço mais uma vez ao Luciano.